Desde que eu adotei o sobrevivencialismo e a preparação, uma das coisas que eu mais escutei no decorrer de vários vídeos e principalmente comentários no YouTube, quando eu ainda estava aprendendo, é que é o pessoal do apocalipse, do fim do mundo, os malucos. Porém, no decorrer desses 6 anos que eu adotei de fato sobrevivencialismo e mais a preparação, porque hoje eu moro na cidade. Não que você não possa unir as duas coisas, mas a preparação ele faz mais, assim, combina mais com a cidade, por assim dizer. Sobrevivencialismo seria mais se você tivesse ali no campo. E eu percebi que não é bem assim. Claro, tem o seu lado, tem algumas pessoas que levam para um lado um pouco mais exagerado, mas ao pé da letra não é como eu vi e não fez muito sentido para mim. Se você decidiu adotar o sobrevivencialismo e a preparação na sua vida, esse vídeo aqui ele é feito para você. Eu vou esclarecer num ponto de vista muito simples a questão do sobrevivencialismo e a preparação, e você vai ver que não é nada disso que as pessoas falam, e ao mesmo tempo é uma certa hipocrisia em relação aos movimentos atuais no mundo. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai bater esse papo em detalhes. Hey Prepper, André Cabana aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a visão do sobrevivencialismo e da preparação na vida das pessoas e como muitos dos sobrevivencialistas e preparadores são vistos como os malucos do fim do mundo, quando na realidade não é nada disso. Então, de forma muito direta e clara, já entrando aqui no tema, vamos esclarecer algumas coisas muito simples e possivelmente eu vou citar alguns exemplos só para você entender. Eu comecei na preparação em 2020. Eu já assistia conteúdos muito antes, mas só em 2020 foi que eu comecei de fato a me preparar e fazer algumas pequenas estocagens, algumas coisas, mochilas e tudo mais, só que dentro da minha realidade de quem vive na cidade. Hoje eu não vivo no campo. É um sonho meu morar no campo, estou me preparando para ir para o campo, mas hoje o meu real é na cidade. Então eu precisei adaptar o sobrevivencialismo e a preparação, ou seja, o conceito prepper, né? Porque normalmente se usa a palavra prepper porque vem do inglês, mas quer dizer preparador. Então eu adaptei, eu tive que fazer essa adaptação para a minha realidade que vivo na cidade. E o bom é isso, é porque você consegue fazer essas adaptações. Você não precisa fazer nada de forma exagerada. Você vai ver muitos outros vídeos relacionados a esse assunto em canais até bem maiores do que o meu, canais que eu aprendi com eles e hoje eu resolvi passar um pouco do que eu aprendi, só que de uma visão um pouco mais descontraída para vocês, um pouco mais solta, que mais leve, meio que como se fosse um bate-papo. Eu aprendi com eles, com os outros sobrevivencialistas e vi que existem vários pontos de vista, mas muitos mesmo. Só que depende de você e do seu bom senso de poder absorver aquela informação e adaptar para você, a sua realidade. Não tente imitar outra pessoa, o que ela faz, o que ela compra, se não está dentro do seu real. Então eu acho que por esse motivo é que as pessoas veem os sobrevivencialismos como aquelas pessoas que esperam o fim do mundo e tudo mais. Só que na realidade rola um pouco de hipocrisia. Eu não vou conseguir detalhar muito esse assunto que eu vou entrar aqui só para explicar para vocês, porque é o seguinte, ó, com tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente tá agora, esse vídeo é 2026 e vocês sabem muito bem o que está acontecendo, passa nos jornais, vocês veem na internet, de guerra, tudo que vocês imaginaram. E engraçado que assim, as pessoas criticam sobrevivencialistas, mas por que países como, eu acho que a Suécia, posso estar enganado, se eu não me engano, preparam os seus moradores, o pessoal local lá do país, para essas situações de fim de mundo? Até cartilhas são criadas de sobrevivência ali de 3 dias e tudo mais. E por que lá pode e aqui não pode? É meio hipócrita, vocês conseguem entender? Não faz muito sentido. Mas ok, esquece isso daí, talvez eu entre em detalhes sobre isso em outro vídeo, talvez nem seja esse país, eu posso estar falando errado. Mas entendam que, por que lá fora não existe essa crítica e aqui existe? É meio confuso. Por esse motivo, eu decidi sempre dividir as coisas, justamente dentro do meu real. Eu sei que podem existir situações que a gente adota um modelo de sobrevivencialismo de preparação mais hardcore. Só que se você não consegue, ok, tudo bem. Adapte para você. Faça essa mudança na sua vida. Não copie tudo dos outros, né? Faça dentro do seu real. Então, a primeira coisa que eu
posso dizer a você é, se você ouvir essa frase, são os malucos do apocalipse e tal, blá blá blá, aquela coisa toda, feito eu já vi muito comentário, só ignora. Se preocupa em ver o vídeo e absorver o conhecimento que está sendo passado ali. Se vai fazer sentido ou não, você pode testar, tentar, fazer a sua maneira. Mas se você está vendo esse vídeo, provavelmente você se interessou pelo assunto ou está possivelmente tentando aderir ao sobrevivencialismo ou à preparação. Deixa de lado algumas coisas, né, alguns preceitos que algumas pessoas falam na internet e se prepare, porque entenda o seguinte, e aí mais um ponto que aí eu vou explicar e que muitas pessoas não enxergam e meio que passa aí batido, enfim. Pensa o seguinte, se você hoje vamos lá, você tá aí na sua casa, no conforto e tudo mais. Do nada, você é demitido, certo? E pum, acabou. Aquela grana que você tinha ali, tudo certinho, acabou. E aí? Raciocina, pensa. Não é uma sobrevivência? Você precisa sobreviver. De alguma forma, aquele dinheiro que você tinha não vem mais. E aí? Faz o quê? É uma sobrevivência, de uma forma um pouco diferente, vamos dizer assim, uma sobrevivência moderna, né? Não é feito, as pessoas falam, no meio do mato, não sei o que. Cara, não esquece isso. Aí você precisa sobreviver, você precisa se alimentar, arrumar uma forma de talvez pagar aluguel, pagar as contas. Você vai tentar se virar pra sobreviver. É por isso que eu falo, pega o conteúdo do que você vai aprender aqui comigo ou com outras pessoas e coloca pra você, na sua realidade. Tá pouco se lixando pros outros, ignora, esquece. Faz de conta que as pessoas não existem. E sabe por que eu digo isso? Quando eu comecei a praticar o sobrevivencialismo, foi aos poucos, né? A me preparar ali, foi uma escalada. Hoje ainda assim, mesmo depois desse tempo todo, eu não tenho tudo da forma que seria assim, o planejado ali, mas você vai adaptar para você. Possa ser que para uma coisa, um determinado equipamento funcione, para outro não, beleza? E necessariamente, às vezes, nem precisa. Você tem uma habilidade tão grande com aquela coisa ali, com aquela ferramenta, que você consegue fazer de outra forma. E faça, não tem problema. O que é que aconteceu então no decorrer desses anos? Eu me preparei para algumas situações e tudo mais, principalmente para situações caso eu ficasse ali, né, parado, né? Eu sou da área de tecnologia, eu sou analista de sistemas, tô trabalhando normal, mas em algum momento eu vou parar. Vai acontecer, eu querendo ou não, e qualquer outra pessoa, uma hora a pessoa para, seja por força ou não. Só que aí aconteceu que em algumas situações, alguns momentos, né, do ano de 2020 ali para frente, vocês já sabem que muita coisa mudou, foi o ano que mudou tudo, literalmente. Algumas coisas foram acontecendo na minha vida que, obviamente, não impactaram tanto o meu financeiro, mas só que devido às preparações que eu fiz, essas preparações supriram algum momento emergencial na minha vida. Ou seja, eu evitei de ter alguns problemas justamente porque eu tive o raciocínio de me preparar para alguma possível situação. E diante dessa situação foi que aí, quando esses momentos aconteceram, no decorrer de alguns anos, a minha esposa começou a enxergar que aquilo é funcional. Isso também é uma dificuldade, depois eu vou trazer no outro vídeo a questão da família, que algumas pessoas não entendem justamente porque elas têm essa visão do maluco, do apocalipse e tudo mais. E aí quando ela viu que aquilo que eu fiz supriu um problema pontual, pum, aí a coisa mudou, literalmente. Mudou assim, muito rápido. E talvez essa questão dessa mudança, muitos sobrevivencialistas têm dificuldade com a família. Leva um tempo, mas acontece. É mais difícil com a família externa da sua casa, dos seus familiares de fora, do que dentro, mas acontece. Então perceba que, veja, o sobrevivencialismo ele tem várias esferas, a preparação ela tem várias esferas, mas necessariamente você não precisa virar aquele cara maluco, hardcore, que tem que comprar um canivete de não sei o que lá, comprar a mochila top, não sei o que. Não. Se você gosta, você acha bonito pela questão da estética, ok. A grana é sua, faça o que você quiser, não tem problema. Mas muitas das ferramentas e muitas coisas é mais questão de habilidades que você aprende. E ferramentas que você consegue praticar de forma manual ali. Pegar um pedaço de um gravete, faz um tipo de uma ferramenta e você se vira. Se fosse, no caso, uma situação extrema de verdade, que não aconteça, não tem necessidade de acontecer. A gente se prepara, claro, não vamos dizer que não vou me preparar, não vai, a gente se prepara, a gente estuda o assunto para se preparar para situações mais críticas, mas a gente não quer que aconteça, tá louco? Não faz sentido. Mas hoje, dentro do contexto da modernidade, se você perceber, o sobrevivencialismo e a preparação tá mais envolto à sua vida. O mundo externo hoje está afetando mais, ok, tá começando a mexer mais com a nossa vida,
Mas, na maioria ali, no geral, é uma coisa que você se prepara mais pra você. Literalmente pra você. Então, entenda que tudo que você aprender, que você fizer, as ferramentas, foque nas habilidades, né? Voltando só um pouquinho aqui, foca nas habilidades que você vai aprender. Que você vai absorver aquele determinado assunto, tema, alguma coisa que você está aprendendo, e aí você vai transferir aquilo ali para dentro do seu contexto, que no meu caso hoje é um contexto de cidade. Mas tem pessoas que vivem em sítios, em chácaras, e aí cada um faz de acordo com o seu nível ali, beleza? Uma coisa que eu posso dizer, e é certo, vão existir esses comentários? Vão existir, vão continuar existindo, porque é os malucos, não sei o que e tal. Só que quando dá o pior, e vários já aconteceram depois de 2020, até muito antes, né, de uma forma muito mais razoável, todo mundo começa a procurar vídeos de sobrevivencialismo e assistir conteúdo para se preparar, mas quando já é tarde. Quando você já deveria ter visto alguma coisa e ter feito isso antes. E não depois que o problema acontece. E aí quando você vai tentar resolver os itens que você precisa, são caros. Você poderia ter comprado antes, ter se preparado antes para alguma determinada situação. Seja de ficar desempregado, sem energia, transporte público, não sei. Imagina aí a sua região, onde você mora. Pense, qual o BO que pode acontecer aqui que eu posso tentar sanar esse problema caso aconteça? Olha para o seu contexto. Para de olhar o colega da internet. Pare de olhar. Aprenda. Aprenda com ele, absorva o conhecimento com ele. Aprenda caso tenha errado e tudo mais. Faz parte, a gente é humano e é. Se você vê aquilo ali, não, aquilo ali eu acho que eu faria de outro jeito. Eu acho que assim é melhor, um pouco menor, assim, acho que fica melhor. Vou fazer isso tudo, não. Beleza, não tem problema. Adapte, mais uma vez, a sua realidade. Então, apesar de ser um vídeo aqui que eu falei muito, mas vou tentar resumir. Sobrevivencialismo e preparação é um dos assuntos que estão, assim, em alta. Tem muito conteúdozinho aí de internet, de IA. Dá pra você aprender, mas é uma galera que só tá interessada em ganhar dinheiro e não tá muito preocupada com os detalhes ali da coisa. Dá pra aprender? Dá, mas eu sendo você, via conteúdos de pessoas reais, que você possa interagir, conversar, ter um retorno talvez ali nos comentários e tudo mais. Foque mais em aprender de verdade, não fica vendo vídeo curto de shorts na internet, por aí, não faz isso. Porque ali você vai ver algo acontecendo de uma forma tão acelerada que quando você for pôr em prática, você vai dizer, pô, eu achava que era mais fácil. Só que não é, muitas vezes. Parece fácil, isso aí eu faço rapidinho. Só que não é, sabe? Muitas vezes realmente não é. Parece fácil, não é. Estude, aprenda, absorva. Esses comentários que existem na internet e tudo mais sobre os sobrevivencialistas, preppers, só ignora. Porque quem tá passando ou prevendo um problema na sua vida é você, não são os outros. Daqui da internet pra trás, a vida é sua. É totalmente sua. Ninguém sabe o que você está passando, os problemas que talvez você está prevendo. Muitas vezes a sua idade conta muito se você é mais velho, tudo mais. Conforme você vai ficando mais velho, mais dificuldades vão tendendo a acontecer. Já que esses problemas vão vir, por que não se preparar? Vai esperar o quê? Um milagre divino? Preparação não significa que você tem que virar um sobrevivencialista e fazer aquelas coisas todas e comprar ferramenta, aquele negócio. Não. Ser um preparador é você se preparar consigo mesmo. A gente normalmente sempre leva pro lado do sobrevivencialismo e tudo mais. Ok. Mas é uma coisa focada em você. Ok? Talvez eu deixei algum ponto, alguma coisa aqui de lado, não falei, né, de uma forma mais direta, mas eu tentei trazer para você um pouco da realidade, que não é nada disso que as pessoas falam na internet. Eu sou um sobrevivencialista, mais prepper do que sobrevivencialista, vivo na cidade e dentro do meu limite aqui da minha casa, gostaria de ter um lugar maior? Sim, poder ter minha oficina, minhas coisas e criar as coisas que eu sempre tive vontade. Hoje eu já tenho alguns maquinários, algumas coisas para criar, mas minha casa é pequena, eu fico relativamente limitado, e isso é difícil, é muito complicado. Mas o que eu posso dizer é isso. Enxergue o seu mundo, o seu ambiente, você e a sua realidade. E o que as pessoas estão falando por aí por fora, os comentários que você vê, ignora. Literalmente. Só ignora. Beleza? Eu espero que o conteúdo que eu passei aqui hoje ficou claro, que vocês conseguiram compreender a mensagem do que eu passei de forma resumida, um pouco contida, vamos dizer assim, né? Para não adentrar em tantos assuntos e aí acabar se perdendo de vários temas. Eu espero que você tenha absorvido
a mensagem. Esse é o primeiro vídeo do canal. Normalmente eu solto os vídeos todo sábado às 6 da noite. Esses vão ser os horários que eu vou soltar. Então, se quiser acompanhar esse conteúdo desse nível de qualidade que eu soltei hoje para vocês, aqui de verdade, pessoa para pessoa, todo sábado, 6 horas da noite, eu tô por aqui. Normalmente aqui, mas às vezes externamente, em alguns momentos eu vou trazer alguns conteúdos de fora quando eu conseguir, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter absorvido esse conhecimento e o que eu passei aqui para você de forma muito simples. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para receber o próximo vídeo. Meu nome é André Cabana, muito obrigado e até a próxima. Abraço!